Sr. Dr. António Gaspar, Presidente da Associação Forense de Santarém, Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, Diretor do Centro de Investigação e Professor Dr. Vicente Serrão, Professor Paulo Sousa Mendes, meu colega do Instituto de Direito Penal Interfaculdade de Lisboa, digníssimos magistrados, advogados, familiares, amigos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço em primeiro lugar à Associação Forense de Santarém o convite para estar aqui. Devo dizer que é um convite que duplamente me honra, porque, como o Sr. António Gaspar já referiu, eu sou um filho da cidade, ligo-me a esta cidade laços afetivos muito profundos e não podia deixar de sentir distinguido pelo convite das suas instituições mais prestigiadas. Mas é uma honra também porque é uma oportunidade para partilhar algumas reflexões sobre temas da atualidade com os juristas, os intelectuais, os cidadãos desta cidade. Eu preparei um pequeno texto que, para não vos lançar, não dispersar, vou procurar seguir e ser breve, porque falou-se aqui já várias vezes, eu também não vou falar disso, da austeridade que a todos nos afeta, e se há alguma coisa que as conferências têm em comum das medidas de austeridade, é que elas devem ser rápidas. Devem ser rápidas, sobretudo porque a conferência, muito interessante que seja, os programas de austeridade nunca o são, é sempre um monólogo, que, portanto, é um momento seguinte do diálogo. Eu intitulei a minha intervenção, na sequência, aliás, do convite que foi feito, liberdade e responsabilidade penal no mundo global. É uma intervenção que recorre aqui e acolá a uma linguagem jurídica, mas não tropa. E, portanto, evitei também aqui, é verdade, uma linha de argumentação excessivamente técnico-jurídica. O homem contemporâneo, não obstante a experiência inominável do Holocausto, dos massacres, do terrorismo, das guerras travadas em nome de Deus, em nome do eixo do bem, etc., que tingem de sangue a história recente, continua a compreender-se individual e coletivamente como ser livre, isto é, como ser capaz de conduzir o próprio destino e de fazer escolhas com sentido. Desde os alvores da modernidade, o professor Martim Vicente Rodrigues aqui nos tratou, que as ideias de liberdade, autonomia, autodeterminação fazem o seu caminho e continua a ser assim, apesar de o poder destrutivo da ação humana ter substancialmente aumentado graças à combinação dos avanços tecnológicos e de certas dimensões da globalização. Há vozes que alertam para a emergência de novos riscos produzidos pela ação coletiva, para o potencial autodestrutivo que a humanidade armazenou. Há diagnósticos pessimistas acerca das lógicas que governam o mundo. Há mesmo quem diga, em consequência de tudo isto, que só um Deus nos pode salvar. Mas, mesmo assim, persistimos em auto-representar-nos, individual ou coletivamente, como seres livres, capazes de conduzir o próprio destino. Esta auto-representação só é possível, a meu entender, porque a liberdade está relacionada internamente com um outro conceito, o de responsabilidade. Acreditamos que a indignação que sentimos e a censura que dirigimos a comportamentos destrutivos e hediondos e a punição dos seus autores redimem o mal causado e permitem que continuemos a pensar-nos como responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões e ações, condição indispensável para continuarmos a compreender-nos como livres. Liberdade e responsabilidade implicam-se reciprocamente nas representações correntes do nosso mundo da vida.
Somos livres porque somos responsáveis pelas nossas decisões e ações e somos responsáveis porque somos livres. Se nos imaginarmos como doentes mentais, como coagidos ou como escravos, não nos tomaremos como responsáveis pelo que fazemos. E, ao invés, se nos considerarmos à partida irresponsáveis, incapazes de responder pelas nossas decisões e ações, certamente não podemos pensar-nos como sujeitos livres, pertencentes a um povo de livres. Mas estas representações correntes do nosso mundo da vida cotidiana, são comprováveis racionalmente? A liberdade é um facto atingível ou é uma doce ilusão? Muito se tem debatido em torno desta questão e eu não pretendo analisá-la aqui. Se o fizesse, estaria a impor-vos um serão sem fim à vista. Permitam-me apenas que exponha, em traço breve, uma leitura pessoal, estritamente pessoal, do resultado desse debate. E falo-ei convocando dois autores famosos que nele participaram, Benjamin Libet e Daniel Dennett. Libet pretendeu comprovar a existência da liberdade da vontade através de uma experiência famosa. Reuniu um grupo de voluntários e pediu a cada um deles para decidir se queria mover a mão ou um dedo da mão. E para anotar nos traços do osciloscópio giratório o exato momento em que tomou essa decisão. O resultado da experiência foi surpreendente. A prontidão para a realização de qualquer dos movimentos já estava formada e era mensurável, podia ser medida, pouco tempo antes, décimas de segundo, do momento em que a pessoa pensava ter-se decidido pelo movimento da mão ou pelo movimento do pé. Essa decisão inconsciente, que precede temporalmente a decisão consciente, não é pré-determinada por uma causa, mas resultado de uma atividade complexa da mente em que intervém, de modo significativo, a experiência de vida da própria pessoa. Libet repetiu essa experiência várias vezes e o resultado foi sempre idêntico. A experiência foi também repetida mais tarde, em melhores condições experimentais e com processos de medição mais adequados e confirmaram, no essencial, o que já Libet havia comprovado. A decisão de fazer algo já está tomada antes de a pessoa se aperceber que a tomou. Este resultado contraria muitas teses neurobiologistas atuais que negam a liberdade de vontade e concebem a decisão como resultado determinístico de uma atividade química do cérebro. Mas se a disposição para decidir num certo sentido já existe antes de tomarmos consciência da decisão, significa isso que aquela disposição se forma à revelia de qualquer espécie de constrangimentos? Ou seja, em que medida somos realmente livres? Por outras palavras, a liberdade de escolher entre levantar uma mão ou um dedo, ou entre matar e não matar, é uma liberdade ilimitada? Esta questão foi respondida de um modo satisfatório, em meu entender, pelo outro autor que mencionei, Daniel Dennett. Afirma Dennett que a vontade livre não é absoluta nem incompatível com pressupostos determinísticos que cercam e limitam as escolhas humanas. O problema central desta perspectiva, que é apelidada genericamente como compatibilista, que procura compatibilizar realmente a ideia do livre-arbítrio com o determinismo, é como podemos ser livres sem ser controlados. O autor procura resolver este problema distinguindo diversas espécies de controle. Uma coisa é o controle rígido de um termostato que regula a temperatura de um aquecedor. Outra, o controle sobre um robô do espaço, programando segundo parâmetros e objetivos gerais, que não lhe retiram a capacidade de selecionar os meios para atingir os fins. E outra coisa bem diferente destas duas é o piloto do avião que, perante o aviso de tempestade na sua rota, decide alterá-lo para não correr riscos. Se vimos bem, em todas estas situações há um agente externo que condiciona reações e comportamentos. Mas se podemos afirmar que o aquecedor no robô espacial
são efetivamente controlados, essa afirmação dificilmente se aplica ao piloto do avião. Este avalia as limitações do avião para enfrentar a tempestade e as suas próprias limitações para controlar o avião numa situação climatérica tão adversa. E nessa base toma uma decisão. O piloto fez uma escolha, mas não há dúvida que esta escolha foi condicionada por um conjunto de fatores que, de resto, estão presentes na avaliação, na ponderação que ele fez. Este conjunto de fatores forma aquilo que Dennett designa por L-Ball. L-Ball quer dizer cotovelo. O espaço apertado, o espaço apertado de manobra que cada um de nós dispõe, enfim, quando faz escolhas e toma decisões. Os contributos de Liberty e Dennett permitem concluir, em minha opinião, que podemos fazer escolhas livres e estas são fruto de processos mentais complexos e que, não menos importante, a liberdade de decisão é morada por condicionamentos vários de ordem genética, biológica, ambiental e social. Numa frase, a nossa liberdade de decisão, de vontade, é sempre situada, confinada a um dado contexto, cercada por uma série de fatores. Se estamos condenados a ser livres, como afirmavam os existencialistas, é sempre numa dada situação, num dado L-Ball. É esta liberdade compatível com a nossa condição de seres naturais e sociais, vulneráveis às influências da biologia, da natureza e do meio social. Este entendimento tem consequências no plano da responsabilidade pelas nossas ações e decisões? Seguro que sim. As estruturas da responsabilidade moral e da responsabilidade jurídica, sobretudo da responsabilidade penal, receberam esta ideia instituindo, criando limitações à imputação ou responsabilização. Este quadro está longe de poder considerar-se concluído, mas o seu estado atual permite apreender uma limitação principal. O princípio da culpa, falou também o professor Paulo Sousa Mendes, nessa abordagem que eu chamaria de arqueologia dos conceitos. O princípio da culpa, que se funda nos princípios mais vastos da liberdade, da dignidade e da liberdade humanas, e que modela a responsabilidade penal no Estado de Direito, apenas admite a imputação de acontecimentos que possam inscrever-se no espaço do domínio do agente. O que eu fizer pode desencadear cadeias causais mais ou menos complexas, que desembocam em resultados mais ou menos nocivos, mas nem tudo isto lhe pode ser atribuído como obra sua. Só pode ser aquilo que for por ele dominável, ou seja, que estiver dentro do seu espaço de manobra, do espaço no âmbito do qual ele pode fazer escolhas e conduzir acontecimentos. Esta ideia é muito importante nos tempos atuais, caracterizados pela emergência de riscos globais, oriundos de múltiplas ações humanas e de encadeamentos causais hipercomplexos, que, se por um lado aumentam exponencialmente as condições de incerteza em que a decisão humana é tomada e a ação humana é praticada, por outro lado, apelam também a uma expansão da responsabilidade. A insegurança que sentimos perante também a complexidade conduz a reivindicações sociais de mais e mais responsabilidade. Percebemos que somos, muitas vezes, no dia-a-dia, expostos a riscos incomensuráveis e incontroláveis, e o sentimento de segurança que essa experiência nos incute, nos transmite, leva-nos a essas tais reivindicações de mais responsabilidade. Alguém deve ser pedido, alguém tem de ser pedido, para que consigamos orientar-nos e aceitar as sociedades do risco global, do risco incontrolável em que vivemos. Mais responsabilidade, sobretudo mais responsabilidade penal, cria a ilusão de mais segurança. Se houver mais responsáveis, nós podemos dormir mais seguros. A condenação penal e a aplicação de penas têm, como sabemos, uma particular dimensão simbólica e comunicativa. Multiplicam-se
Procuram-se, neste cenário, soluções para fundamentar a responsabilidade penal por intervenção em processos penais hipercomplexos e em ações coletivas. Entre elas, contam-se construções doutrinais como a dos delitos cumulativos e decisões judiciais famosas, como as preferidas pelo Supremo Tribunal Alemão, nos casos Leather Spray e Holzschutzmittel. A palavra quer dizer um produto para proteção de peles. E o Leather Spray é também um spray para aplicar em produtos passados e outros que são feitos com peles de animais. Sobre estes casos que foram decididos pelo Supremo Tribunal Alemão, tive a honra de falar numa conferência preferida no Tribunal de Santarém, em dezembro de 2006, a convite também da prestigiada Associação Forense, e por isso não vou ocupar aqui deles de novo. Em linguagem taurina, não vou lidar duas vezes o mesmo problema. Centrarei, pois, as minhas reflexões na figura da acumulação. Os delitos cumulativos de que os crimes ambientais, sobretudo o crime de poluição, são exemplo, são apresentados como equivalentes funcionais da causalidade. Os delitos cumulativos têm uma estrutura, enfim, basicamente, consiste no seguinte: eles correspondem a múltiplas ações individuais, que são ações em si mesmas inócuas, mas multiplicadas em série podem conduzir a resultados catastróficos. Em vez de a responsabilidade, no caso dos delitos cumulativos, assentar na prova do nexo causal entre a ação e o efeito da poluição, prova diabólica e, muitas vezes, inatingível, tudo-se a ação individual, sempre que a sua multiplicação apontar, segundo o prognóstico realista, para um cenário de risco catastrófico. Se todos fizessem o mesmo, a soma dos contributos singularmente inócuos poderia desembocar, segundo um cálculo de probabilidades, num colapso ambiental. A responsabilidade permanece individual, mas funda-se na participação não consciente no máximo. Quem lava a roupa na água do rio não tem consciência, naturalmente, de estar a contribuir para uma catástrofe global. E, portanto, a sua ação individual é uma ação, se a quisermos ver como um contributo para esse tal risco global, temos de reconhecer que se trata de um contributo não consciente. As ameaças provenientes dos processos tecnológicos característicos da sociedade do risco global requerem respostas jurídicas adequadas, mas essas respostas devem respeitar, em meu entender, o binómio liberdade-responsabilidade que estrutura o nosso mundo da vida e a ideia de Estado. A inclusão da figura da acumulação nos fundamentos da responsabilidade penal escapa claramente a este quadro. Por duas razões. Por um lado, porque cada contributo individual é em si mesmo destituído de ofensividade, isto é, inócuo do ponto de vista da perigosidade para o bem jurídico, no caso, para a preservação de um ambiente sábio. Por outro lado, porque o fundamento da punibilidade, que é a soma dos contributos individuais, geradora de tal risco catastrófico, não é dominável pelo agente singular. A responsabilidade penal é aqui baseada ex injuria esse, isto é, no potencial lesivo da soma de inúmeras ações de terceiros que está fora do alcance ou do espaço de domínio do agente. É, pois, uma responsabilidade por facto alheio estranha à culpa. A senhora lava o limpo, lava a roupa no limpo, e desse modo provoca uma micropoluição, como se chamar, não domina, nem de perto nem de longe,
a formação do risco global, que é fruto de uma multiplicação exponencial de ações do género. Mas são ações que ele, de modo nenhum, nem faz ideia de quem é que está a praticar e onde. Portanto, trata-se de algo, de um fundamento de responsabilidade que escapa claramente ao seu elbalbo. O binómio liberdade-responsabilidade pode obstar, assim, à expansão da responsabilidade, sobretudo da responsabilidade penal. Os delitos contra são uma figura penal, uma figura estífica penal, em contextos causais hipercomplexos e de relação coletiva, características da sociedade do risco global e evidente. Mas isto significa que aquele binómio liberdade e responsabilidade se opõe liminarmente a toda a forma de responsabilidade coletiva? Em outros termos, haverá formas de responsabilidade de participação individual em empreendimentos coletivos compatíveis com o binómio? A resposta é, quanto a mim, afirmativa, e para o ilustrar, sirvo de uma outra constelação que, não sendo exclusiva da sociedade de risco, bem pelo contrário, adquiriu nela contornos particulares. Refiro aos massacres coletivos que o Holocausto e os genocídios da história recente constituem exemplos trágicos. A sociedade do risco não está aqui associada aos processos económicos e tecnológicos de globalização, mas aos riscos globais para a segurança das pessoas produzidos por ações coletivas organizadas. A discussão em torno de certos institutos previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e da jurisprudência deste Tribunal permite identificar um conjunto de questões relevantes acerca dos fundamentos e limites da responsabilidade pela prática de crimes hediondos contra a paz e a humanidade, que eu designo genericamente por massacres. Não cabe, no quadro desta conferência, recensear todas estas questões, tantas e tão densas elas são. Vou, antes, de uma forma bem mais modesta, testar a capacidade de rendimento de uma figura designada por atuação no seio de aparelhos organizados do poder para fundar a responsabilidade dos que ordenam e dos que executam em ordem genocídios e outros massacres inomináveis. Esta figura da responsabilidade por atuação no seio de aparelhos organizados de poder surge na ciência penal pelo gênio de um penalista alemão, de muitos que estão nesta sala conhecido, que é Klaus Rochin, que a introduz na ciência penal na sua tese de doutoramento, intitulada em português Autoria e Domínio do Facto, e publicada pela primeira vez em 1963. Esta figura visa principalmente fundamentar a responsabilidade vou utilizar o termo que é do sujeito de trás, do sujeito que detém o poder de mando como autor imediato do massacre, isto é, como aquele que atua por intermédio de outrem e que, desse modo, comete, também por intermédio de outrem, comete o tal facto hediondo. Esta figura assenta, na sua formulação originária, em três elementos. Por um lado, a autoridade ou poder de mando. Por outro, o domínio de uma organização que opera à margem do governo. E, por último, a fungibilidade do subordinado, do sujeito que atua na frente. Fungibilidade significa é um sujeito descartável. Quer dizer, tanto pode ser aquele como outro pode. É um peão de uma organização que vive e atua à margem do direito. De então para cá, esta figura tem feito um percurso imparável.
tendo sido utilizada, com algumas modificações, por instâncias judiciais de várias partes do mundo. A Corte Suprema de Justiça da Argentina, ao apreciar os crimes cometidos entre 1976 e 1983 a mando da junta militar que instituiu no país a ditadura, usou-a, na sua decisão de 30 de dezembro de 1986, para condenar como autores os generais que tinham ordenado os homicídios e outras atrocidades. Na década seguinte, o Supremo Tribunal Alemão, por decisão de 26 de julho de 1994 e outras que seguiram, serviu-se desta figura também para condenar como autores imediatos, que atuam teoricamente de outra, os membros do Conselho de Defesa Nacional, a ex-RDA, pelos homicídios de fugitivos que saltavam o muro de Berlim, executados por soldados no cumprimento de ordens. No final da primeira década do corrente século, a Corte Suprema de Justiça da República do Peru valeu-se também da figura dos aparelhos organizados de poder para condenar o ex-presidente Alberto Fujimori e o seu assessor Vladimir Montesinos como autores imediatos dos homicídios cometidos pelo Comando Colina sob ordens suas. Os tribunais penais internacionais, os especiais e o central, adotaram-na igualmente para fundar a autoria de líderes que exercem o poder de mando para a perpetração de crimes contra a paz e a humanidade. Eloquente é a este respeito o caso Katanga and Ngu Chui, apreciado em setembro de 2008 pelo TPI e decidido, afinal, pelo mesmo TPI, em 18 de dezembro de 2012, pelo menos quanto ao um dos adultos. Quanto ao outro, o processo ainda prossegue. O critério do domínio de aparelhos organizados de poder foi alvo de críticas de diversos setores da doutrina, sofreu algumas reformulações nas decisões judiciais que eu mencionei e foi sujeito pelo próprio Roxin a revisões sucessivas ao longo de décadas. Deste dossiê não me vou ocupar aqui também. Direi apenas que o critério é, na sua ideia central, correto e adequado para justificar a punição de chefias ou centros de liderança que se servem de sistemas de autoridade para, de uma forma mais ou menos velada, promoverem chacinas, limpezas étnicas, etc. Quem, dotado de poder de mando, se vale de relações de autoridade de sujeição para levar os seus subordinados a cometer tais atos, atua por intermédio destes, na medida em que detém as rédeas da iniciativa criminosa destes, ou, se preferirem, na medida em que manipula as mentes destes. O domínio de uma organização que opera à margem do direito é, pois, nestes termos, necessariamente breves, um critério que densifica, em meu entender, o inciso segundo do artigo 26 do Código, a tal atuação por intermédio de quem é autor, aquele que atua por intermédio de. Não é, contudo, este lado da figura que me interessa trazer aqui, mas o outro lado, representado pelo sujeito da frente, o subordinado, o membro da ordem, o executante material do massacre, cuja responsabilidade tem, pelo menos na ciência do direito penal, permanecido envolta em mistério. A figura do domínio de aparelhos organizados de poder ou de organizações desvinculadas do direito tem sido usada, como disse ainda há pouco, para justificar a responsabilidade do sujeito de trás, do superior, como autor imediato, como aquele que atua por intermédio dele. Mas nada ou pouco se diz acerca da responsabilidade do sujeito da frente. Sabe-se que ele atua dolosamente no cumprimento de ordens específicas ou genéricas, mas o que isto significa, do ponto de vista da sua responsabilidade, designadamente da sua responsabilidade penal, fica quase sempre em aberto. Eu diria que se ele tivesse sido coagido, ameaçado gravemente na sua pessoa ou nas pessoas dos seus familiares,
dúvidas não restam de que atua em déficit de liberdade. E a sua responsabilidade deve ser afastada ou fortemente atenuada com base numa outra figura jurídica, de muitos dos presentes conhecida, que é o estado de cidade desculpante. Também pode funcionar em determinadas situações como meramente atenuante. Mera atenuante. Mas, quid juris, se assim não for? Isto é, se o subordinado se tiver limitado a cumprir ordens, a fazer o que lhe mandaram. O relatório de Hannah Arendt sobre o julgamento de Ashby, publicado no jornal do New Yorker em fevereiro e março de 1963, no mesmo ano, precisamente, em que a tese de Klaus Bauxite via a luz dos escaparates, e a experiência realizada 2 anos antes, em 1961, na Universidade de Yale, pelo psicólogo social Stanley Milgram, dão conta da tendência tão impressionante quanto preocupante para, uma vez inseridos em sistemas de autoridade, nós, os humanos, revelarmos uma prontidão para a obediência e para a banalização do mal que nos predispõe à comissão das maiores atrocidades. Esta consciência acomodatícia, criada pela inserção no sistema de autoridade, reflete, sem dúvida, um estado de dependência psíquica do subordinado, do sujeito da frente. E isso reduz a sua capacidade crítica e torna-o vulnerável à influência do superior. Uma tal condição heterónoma não denuncia, afinal, uma falta de liberdade e, portanto, também um afastamento ou diminuição da responsabilidade do subordinado? É o sujeito da frente, subjugado pelo sistema de autoridade, merecedor de alguma indulgência na hora de determinar a sua responsabilidade?